minha convidada de hoje é a Larissa Finocchiaro, é assim que fala? Isso, Acho bonito, é italiano, né? é italiano. E muito legal te entrevistar, porque eu te conheço há muitos anos. Eu acho que foi 2006, o primeiro show que eu assisti do Cara Largar. Eu sou amiga da Lígia e da Marisa e da Marina e do Edinaldo. E eu entrei na faculdade para fazer artes cênicas com a Lígia. E ela sempre muito envolvida, muito mais envolvida com arte, com cultura do que eu, a família inteira dela, né, envolvida. E ela falou: vamos lá, vai ter um show, eles são meus amigos, eles são super legais, eles também são lá da Matilde, que era o grupo de teatro que ela participava em São Caetano. Sim. E aí eu fui ver o show de vocês. Eu não lembro nem aonde que era, sabe assim, porque eu tava de carona com ela. Aí eu lembro de já achar muito legal, porque eram 4 vozes, né? 2 meninos, 2 meninas, cada um fazendo ali uma classificação vocal, assim, né? Que fala, cada um fazendo ali uma linha. Uma linha. E vários desenhos, tinham vários desenhos. Eu falei, nossa, que legal, que diferente. E passou, e aí acho que eu nunca mais vi, sei lá, né, vida que vai cada um para um caminho e tal. Eu sabia que você também tinha um caminho da sua vida que ia para outra profissão, mas eu não sabia que você tinha seguido assim como cantora. E aí eu vi o Uhum. ano passado, eu acho que foi numa das coisas do Jax, que eu fiz o curso dele, e aí ele falando de você. Aí eu falei, nossa, aí eu olhei, aí sabe, passava todo um filme assim, aí eu fui pesquisar, aí eu vi que você gravou seu disco também, eu vi um show de você de vermelho, super bonito. Sim. Aí eu fui ver que você estava trabalhando no Circo de Soleil também. Aí eu falei, nossa, que demais! E fui olhar várias coisas e falei, nossa, achei muito legal porque eu lembrava que você tinha participado da Matilde, então você teve uma passagem ali pelo teatro, né? E quando. Eu não, Não, pode eu não falar. cheguei a eu não cheguei a participar do grupo deles, né? A gente vivia lá, assim. Eu e a Vanessa, que os 2 meninos, eles são atores, e eles sim eram da Matilde. E aí a gente vivia lá, fazia os saraus e tal, mas a gente não cheguei a fazer Teatro, peça, enfim, espetáculo. teatro, e nunca fiz teatro também. Então conta aí pra gente um pouco então da sua trajetória, como é que você chegou na música, o que aconteceu. Ali naquele momento, 2006, você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 17, acho. Novinha, super novinha. É, 17. Então, esse grupo, né, o Cara Largar começou nessa época, assim, acho que a gente estreou em 2006, né? E a gente se conheceu no Projeto Guri. Então, quando eu tinha 14 anos, eu entrei para o Projeto Guri, então com orquestra, né, lá em São Bernardo. Enfim, a gente teve acesso, né, durou um tempo ali, teve acesso a esse projeto lá. Não sei se você conhece. Eu É um não projeto do conheço Estado de pessoalmente, mas já música, ouvi falar. e em muitos lugares é voltado mais para orquestra e tal, né? Mas a gente teve, várias experiências incríveis lá, assim, de se apresentar. A gente se apresentou na Sala São Paulo várias vezes, e teve um show com a Mônica Salmazo e o Toninho Ferragutti, com as Choronas. A gente fez uma peça com dos Saltimbancos, né, com um grupo de teatro. Então a gente fazia toda a trilha sonora, enfim. E lá eu conheci o Caio, o Vitor e a Vanessa, né, que são esses meus grandes amigos, irmãos, assim. E a gente montou o Cara Largar. Então, desde o começo, apesar de eu não ter feito teatro, e eu acho incrível, sempre achei incrível, sabe aquelas coisas que você acha, eu falo, caraca, como é que a galera consegue fazer cada coisa maravilhosa, assim, né? Que eu acho também desafiador, assim, essa coisa do teatro, né? Da atriz, do ator e tal. Mas desde nova, assim, eu convivo bastante, né? Enfim, com essa influência aí, já na música, né? Então, eu comecei na música já com esses amigos atores junto, né? Convivendo junto, criando junto. E eles sempre chamaram a atenção da gente para o aspecto cênico, para
para a gente ter né, começar a ter o interesse em relação à luz, figurino, roteiro de show, ligação entre as músicas, como terminava a música. Então, né, não é assim, cada música tá solta e aí acabou. Então a gente já desmonta, né? Então tinha coisa de dar uma seguradinha, assim, sabe? No fim da música corporal, né? Assim, tem uma sustentação, enfim, corporal, cênica e tal. Então, esses dias eu até estava gravando um vídeo para o próprio Projeto Guri que eles pediram e eu estava relembrando e retomando essa história. Eu falei, caramba, foi uma imensa escola, assim, em relação a tudo isso, né? Que me ajudou muito depois a criar o meu show solo, né? Mas, seguindo um pouco essa história, eu comecei com o Guri, com o Cara Largar, que foi uma das maiores experiências, assim, que eu tive artística. Eu não consigo nem falar que é musical só, sabe? Porque realmente era de tudo, até de grupo. Então, como eles vinham também do teatro, tem muito essa coisa do grupo, da dinâmica do grupo, de como, enfim, construir as coisas conjuntamente, de ser super democrático. Eu falei, gente, foi a experiência de maior democracia, assim, né? De discutir tudo junto e decidir junto, né? Não tinha um líder, alguém que decidia, né? A gente sempre discutiu tudo junto. Então, foi uma experiência humana, assim, artística, tudo muito forte, assim, né? Que durou 7 anos. Então, depois a gente seguiu bastante tempo. Paralelo a isso, eu fiz psicologia, então você falou aí da outra formação, né? Então, enquanto existiu o Cara Largar, eu estava fazendo psicologia lá em Santos, na Unifesp. Então, eu viajava logo em 2007 que eu entrei na faculdade, né? Então, foi logo no começo, assim. Eu passava a semana lá e voltava todo final de semana para fazer os shows, para a gente ensaiar. E aí tinha essa rotina aí. E aí eu tive uma virada, depois que eu me formei, eu fui fazer saúde coletiva ainda. Eu fiquei, tipo, 7 anos, assim, bastante envolvida com outras coisas e o Cara Largar era a minha ponte com a arte, assim, mais bruta, né? Mais literal. Mas eu sempre fazia ponte entre arte e saúde, né? Fui estudando essas conexões aí. Mas em 2014 foi quando eu decidi só fazer música, assim, decidi dar um mergulho profundo, geral. E aí eu fui para o Conservatório de Tatuí, fiz outra faculdade, fiz educação musical na UFSCar. E aí no finzinho disso que eu lancei meu disco, enfim. E depois entrei pro Cirque du Soleil. Uau, é uma trajetória assim bem doida, né? Cheia de curvas. E tudo hoje, nossa, isso é muito doido assim de pensar que hoje eu tô no Cirque du Soleil, se for pensar, é um lugar de performance muito exigente, né? Muito alto, assim, alto no sentido de exigência, né? E eu queria isso um tempo. Falei, nossa, eu queria um tempo só fazer performance, né? Para ver como é que é essa história de cantar, só cantar, né? Não precisar dar aula ou fazer outras atividades, que foi algo que eu sempre fiz desde que eu, enfim, me envolvi mais com a música como trabalho primeiro, assim. E aí, quando eu me vejo nesse lugar, agora já depois de um ano e pouco, numa experiência super intensa, eu retomo toda essa história, retomo coisas da psicologia, sabe? Coisas que eu estudei. E aí tudo começa a fazer um sentido absurdo, muito diferente e muito absurdo. Assim, falei, nossa, realmente não tem como separar essas coisas, né? Sim. E... Enfim, eu li seu release e achei super legal, assim, porque eu tô fazendo essas entrevistas e aí desde a semana passada já eu tenho, assim, isso eu também sempre tive comigo quando eu fiz artes cênicas. Minha mãe é psicóloga, né? Então a gente trocou muitas coisas sobre o trabalho do ator e sobre o trabalho do psicólogo. E naquela época lá, que foi nessa época que você estava entrando na psicologia, eu estava fazendo artes cênicas, eu já tinha tido uma pista de que
para mim era a mesma coisa, sabe? O trabalho dela e o meu, só que a diferença é que eu tinha que trazer e transformar no meu corpo. Que eu tinha que olhar para o humano, eu tinha que entender o ser humano, eu aprendi a não julgar e a observar mesmo. E a minha mãe me deu muito isso, porque ela me contava vários casos, me contava sobre várias pessoas, sobre várias trajetórias, para que eu acho que para que eu ampliasse meu olhar e não tivesse julgamento das atitudes das pessoas, mas sim das histórias. E aí eu achava aquilo fascinante e pensava, nossa, é o mesmo trabalho, só que o meu trabalho é um mergulho no humano e daí uma transformação em mim mesma, porque daí eu tenho que dar corpo, eu tenho que dar voz, eu tenho que ali encenar. E aí, ontem também conversando com o Lucas, que é palhaço, a gente falou sobre isso. Ele falou sobre um experimento que o Reich fez, que ele foi lá, dava uma agulhada, você sabe desse experimento? Que é o estímulo negativo. Tá. Dá uma agulhada na ameba, aí a ameba se encolhe e abre depois de 1 minuto. Aí depois de um tempo ele vai lá e dá uma agulhada de novo na mesma ameba, ela se encolhe e abre depois de 1 hora. Depois ele vai dar a agulhada de novo, ela se encolhe e abre depois de 1 dia. E aí, da quarta vez que ele faz o experimento, ele dá a agulhada, ela encolhe e só abre depois de 1 semana. Algo assim. Mas falando disso, de o quanto a gente recebe um monte de informação para que a gente vá se fechando, e o quanto depois do estudo da gente com a arte e com a interpretação, né, a atuação, vai fazendo com que justamente a gente tenha que abrir, né? Tudo isso que a gente aprende a fechar, a gente tem que abrir. E aí eu acho que isso tem muita ligação com o trabalho da psicologia, assim. Sim. Aí eu achei demais quando eu fui ler seu release, eu falei, nossa, olha lá, tá no mesmo assunto. A questão de como a arte tá totalmente ligada com a saúde, né? E tá totalmente ligada com o que é ser humano, com a humanidade, assim. Então, Totalmente. eu não acho que foi uma volta absurda que você deu, assim, olhando, né? Eu acho não, Não é absurda no sentido de não ter conexão, né? Assim, mas... e de fato, tudo que eu estudei é que às vezes quando a gente está lá naquele momento parece que não vai, a conexão ela tá em algum lugar, né? E aí eu fui percebendo que foi passando os anos e a conexão desses campos todos, né, da saúde coletiva, das próprias que é saúde, arte, música, canto, voz. Ih, saiu o seu Opa, vídeo. Voltou. voltei. Que, na verdade, essa conexão vai só ficando muito mais forte, muito mais escancarada, né? A gente também vai amadurecendo os olhares para as coisas, né? Mas esses dias eu estava lendo um conceito do Canguilhem, né, de saúde, que tem muito menos a ver com esse balanceamento ou esse equilíbrio de quantidade, né? Se você está com as suas quantidades de determinadas substâncias mais ou menos, né? Essa coisa da saúde e doença, né? Então, não é doença quando tais e tais valores estão desequilibrados no corpo, né? Então, a gente só ajusta durante muito tempo, até hoje, né? Tem muitas visões de saúde que vão mais nesse sentido, né? Desse corpo máquina, né? Então, a gente só dá alguns ajustes aqui e pronto, agora então a gente está com saúde, né? E o Canguilhem vai falar uma outra coisa que tem muito mais a ver com o estado criativo, né? Então, que saúde é esse ato criativo, independente da condição, né? Independente se as quantidades estão mais ou menos equilibradas, né? É o que é que a gente faz com aquilo, né? Sim. E caramba, e arte é isso também, né? O tempo todo, né? E eu tenho hoje a minha grande pira hoje, assim, depois disso tudo, é perceber essa relação emocional com a performance, assim, o quanto que as emoções elas nos atravessam, né? A gente começar a perceber isso de um outro lugar e muitas vezes na hora ali que você está performando, né? E aí o que é que a gente faz com aquilo, né? Porque às vezes se você não está totalmente presente no que você está fazendo,
você pode se distrair ou, enfim, o seu corpo vai reagir de uma determinada forma, você vai tensionar tais partes do corpo, ou você vai olhar uma expressão de alguém e vai falar, ih, essa pessoa tá me olhando estranho, será que tem alguma coisa errada, né? Dependendo de como você tá vulnerável e distraído, né? Se você não tá presente mesmo no que está fazendo, nossa, muita coisa acontece ali naquele momento, né? E aí eu tô super, enfim, mergulhando nessa relação do emocional com essa hora da performance aí. Que é um pouco diferente do emocional com a hora da criação, né? Porque É, a performance tem quase que uma meta ali, né? Você já criou, você já registrou e já fechou, mas tem abertura, né? A gente estava falando disso ontem, que a gente mapeia um caminho, mas sempre tem uma abertura, um respiro, né? Porque tem uma resposta com o público ali, mas é um outro lugar, né? Do emocional atravessar esse lugar que você já mapeou e como é que você lida com isso, né? Que é diferente de é, o emocional que tá te atravessando no momento que você está criando, então é talvez mais fácil de lidar, né? De transformar, enfim, e às vezes até é uma motivação, né, para criar, para compor, para encontrar a emoção da música. Super interessante. sim. E aí, então, você tocou nesse lance da presença e, e como é que você se prepara hoje, assim? Como é que é? Você faz o espetáculo todos os dias? Como é que é? Conta como é o treinamento, porque eu acho que o circo, ele ensina muita coisa pra gente, né? Dessa coisa da disciplina, do mergulho mesmo ali. O acróbata, o artista circense treina como um atleta, né? É, Então, conta pra gente, assim, conta a sua realidade pra gente, assim, que muita gente não faz ideia, né? é, vou contar. Eu, enfim, eu sempre gostei do Cirque du Soleil desde a época do Cara Largar. A gente, até antes do grupo, a gente chegou, os meninos faziam circo em São Bernardo. A gente chegou a fazer um espetáculo de circo com música ao vivo, super inspirado no Cirque du Soleil e tal. E então, quando eu me vi fazendo audição e sendo chamada e indo para o Canadá fazer treinamento, eu falei, caraca, isso está acontecendo mesmo, né? Nem acreditava, assim, eu acho que eu só acreditei mesmo na hora que eu cheguei lá e o cara tinha uma plaquinha no aeroporto, Cirque du Soleil, Lari Finocchiaro, né? Tinha o meu nome, eu falei, nossa, eu tô aqui. Enfim, quando eu passei, eu fui fazer um treinamento lá em Montreal, no Canadá. Acho que essa parte é legal de contar, assim. E aí lá eu fiquei na residência dos artistas, então tem uma residência logo em frente à sede deles. Tem uma residência super, super grande, assim, cada quarto tem uma cozinha. Então cada um fica num quarto separado e você que se vira, assim, né? De fazer as suas compras e tal. Eu cheguei, tava um inverno absurdo, tipo -30. Eu nunca tinha visto neve na vida. Então, tudo muito novo demais, assim, né? Eu não sabia nem como me vestir para sair na rua. Eu falei, gente, se eu ficar 15 minutos eu vou morrer congelada, né? A sorte era que era bem em frente, assim, então era só atravessar a rua, mas eu me vestia toda só para atravessar a rua. Então tudo isso já era uma experiência, né? Assim, o óculos que embaça com a neve. Então depois eu comecei a entender que eu podia usar lente, que era melhor, porque senão eu não enxergava as coisas direito e tal. E aí lá eu fazia alguns treinamentos, fiz aula de canto com o professor de canto e aula de expressão corporal. Então foram as duas, além de aula de maquiagem, né, que a gente tem que aprender a fazer, cada um que faz a sua própria maquiagem e tal. E algumas reuniões lá de outras coisas. Mas a parte artística eram essas duas aulas, né? E aí era tipo o dia inteiro, aula o dia O dia inteiro. inteiro. Eu ficava o dia inteiro. Com eles, não. Eu tinha compromisso o dia inteiro, mas era muita reunião, muitas outras coisas. Aula de canto eu tinha uma média, sei lá, de 2 horas por dia, 2, 3 horas, e de corpo também, por aí, umas 2 horas. Então era um período, assim, todos os dias. Então eu fiquei lá 3 semanas, todo dia, praticando. E aí a gente
enfim, tinha toda a parte técnica do in-ear, porque eu ia usar in-ear no espetáculo. Que é in-ear? In-ear é um retorno. Então, assim, quando a gente vai fazer show ao vivo, em geral a gente tem as caixas, né? Que são os retornos de chão e tal. Aquilo dá uma ambiência pra gente. Então, quando você tá com o microfone, você ouve a sua voz no retorno, aquilo vai para a sala, você ouve um pouco do PA, que são as caixas que vão para o público. Tem toda uma ambiência sonora ali, né? Que tá vivo, a gente fala, né? O som vivo. E com o in-ear não existe isso, porque ele tampa completamente todo o som de fora. Você não ouve nem a sua voz, nem essa relação. Não tem essa relação. Nossa. Então é bem diferente. Até hoje, depois de um ano, eu ainda tô entendendo, tô estranhando. Eu ainda fico entendendo como é que é isso, desse cara do in-ear ali. Porque o meu lá, eles fazem o in-ear moldado pro seu ouvido. Então, meu negócio realmente tampa, tipo, 95% do som de fora. Eu não escuto nem aplauso direito no show, mas depois a gente vai chegar lá. Porque ele bloqueia mesmo, né? Então, isso foi uma relação bem diferente, porque ainda mais a voz. Sim, que a gente precisa disso, né? A gente, tipo, referência total. Essa relação, imagina, se passei a vida toda sem usar esse in-ear, né? Com essa outra referência acústica, orgânica, né? E aí, isso muda tudo, muda toda a referência. Então, foi um pouco desesperador, assim, bastante, na verdade, porque mudava tudo. Falei, caraca, eu vou ter que cantar de outro jeito. E as arenas são para 5.000 pessoas. Eu nunca tinha feito show para 5.000 pessoas, né? Então, mudava muito, assim, essa relação com os equipamentos de som e tal. Mas a gente, enfim, foi começando um processo ali de técnica vocal, de tentar entender como é que ia ser essa história. E a aula de expressão corporal foi também maravilhosa. Os dois técnicos que tinham lá, assim, são incríveis, assim. Eu fiquei apaixonadíssima por eles. O professor de canto trouxe bastante referência do Feldenkrais. Ele é formado em Feldenkrais também, então a gente fazia várias coisas de... Feldenkrais é da educação somática, né? Então, de perceber o corpo, e isso também já começava a trazer mais presença, né, para aquele momento, você entender, perceber como é que estava a respiração, como é que estavam os músculos, né, como é que estava o seu pescoço, tentar não julgar, não se julgar e já começar a criar tensões. Tudo isso é um processo longo, né, mas, enfim, já foi um começo ali, para entender o que é que ia ser importante na hora da turnê, que eu ainda não sabia o que é que vinha pela frente. E as aulas de expressão corporal com a José foram muito boas, assim. Então, a gente tinha um espelhão na sala. Eu estudei a outra cantora, né? Porque o espetáculo já existe há 10 anos, então eu sou a quarta cantora do espetáculo que passou, né? Por aí. Então, a gente pega a referência da última cantora para entender como é que ela estava se movimentando no palco, enfim, ela já tinha sido dirigida, as marcações, que horas que entra, que hora que sai, como é que é. Onde fica, porque tem a luz já está montada, o cenário já está tudo montado, né? Tem a história cênica, ela já estava criada, eu tinha que me adequar um pouco ali, mas eles me deixaram livre também para a parte da interpretação, né? A maioria das músicas não tem letra, então é tudo vocalizado, né? Aquelas letras de Cirque du Soleil, né? Que são é o Cirque Language, né? E aí, mas esse espetáculo tem 3 músicas que tem letra que são em português. Então isso também é bem legal, porque como é da Deborah Coker, as músicas são brasileiras, ritmos brasileiros, as músicas são em português quando tem letra. Então tudo isso também me fez me sentir mais em casa, assim, né? Um pouquinho, pelo menos, né? Apesar de um pouquinho, menos 30. Alguma coisa que dá um pouco de chão, né? Naquela hora. Mas eu também não sabia naquele treinamento, era tudo uma experimentação, né? De tentar perceber o que é que aquela música trazia, qual era a acrobacia que estava acontecendo, qual que era a história, né?
Então, eles iam me contando a história, ó, esse espetáculo, né, tem uma mosca que chega com ovo, os outros insetos não querem se relacionar com ela, com ele, né, porque é um ator, é um clown homem, enfim. E aí vai tecendo essa relação e aí as acrobacias, elas são os insetos, né? É um pouco uma lupa em cada inseto e o que é que aquele inseto faz e tal. E nos momentos que eu entro, que são vários, eu canto 10 músicas. Eu entro, tipo, no palco 8 vezes. É até que bastante, assim. A maioria dos músicos não entra no palco, eles ficam na parte de trás do band pitch. Então, os cantores, assim, em geral, eles são mais lançados no palco e a gente fica entre esse músico, o artista, né, de palco, mesmo. assim, da cena, isso. Tanto que os músicos instrumentistas não fazem essa preparação corporal para a cena, né? Mas os cantores sim, porque a gente tem que interagir, tem uma outra história ali, né? E essa preparação foi super importante, assim, para mapear, né? Então, foi um primeiro momento que eu olhei, e aí foi a primeira vez também que eu estava fazendo uma outra coisa que tinha sido criada por outra pessoa, porque no Cara Largar e nos shows que eu fazia, eu que era, assim, se tinha um roteiro de show, a gente que criava. Então, sim, o processo de criação era nosso, né? E aí agora era a primeira vez que eu estava entrando em processo, algo que já estava criado e eu era uma personagem. Uma intérprete mesmo. Sou a Larissa, intérprete total. Não sou a Larissa, eu sou uma barata. Então, assim, como é que é se movimentar? Como uma barata. Claro que assim, o circo não tem esses trejeitos super estereotipados. Então, óbvio que eu sou uma pessoa, né? Sou uma artista, tem uma outra coisa ali em jogo, mas como é que eu também crio alguns movimentos que não é a Larissa cantando, né? Ou não é só um ser humano cantando, eu não sou um ser humano ali, né? Então tem algum a Larissa trejeito contando uma história, né? É a contadora de histórias ali também, né? Contando uma história. E com algo corporal que seja de uma barata e que tenha a ver também com aquela música, com aquela cena, com aquela coisa. E as músicas, elas são super diferentes. Então eu fui sacando isso, falei, nossa, essa aqui é das formigas, né? Então o que é isso? As formigas entrando, a música é mais alegre, tem uma coisa de curiosidade, de... Aí ela falava para mim, quais são os adjetivos que você coloca para essa música quando você escuta, né? Enfim, quais são os adjetivos? Mesmo que você tinha. Da sensação, que eu tinha quando eu escutava a música e quando eu via a cena. Ela falou, quando você assiste essa cena, quais são as palavras? Assim, me fala em palavra, né? E quem te perguntava isso, era a preparadora corporal ou era a cantora? A preparadora corporal. Ah, legal. E aí vinha umas coisas assim, ela falou, pode até falar, assim, sei lá, crocante. Vinham umas palavras assim que não necessariamente eram significados, mas era algo para se fazer, né? Tipo, como é que faz? Como é que faz para pôr um crocante no corpo, né? No movimento. Depois, né? A gente foi chegando nisso, mas ela ia puxando, assim, pensando umas palavras que eu fui escrevendo, a gente foi elaborando isso e aí depois como é que eu trazia isso para o corpo? Como é que eu trazia isso para o dedo? Tem um jeito de olhar, de relacionar com o público, o braço. Eu uso um chapéu grandão, então quando eu comecei a colocar o chapéu, mudava a relação com... É um pouco pesado e grande, então eu falo, opa! Tem que se equilibrar, é outro eixo já. Com salto, com corpete, porque o corpete ele também dá uma segurada na respiração, então eu já tinha que respirar um pouquinho de outro jeito. Então, são várias coisas aí que a gente vai aprendendo que, enfim, talvez a gente não pense. Eu não pensava quais eram os desafios, né, que iam aparecer, assim. Mas tudo isso tem um certo grau de desafio, assim, para você não conseguir entregar o que você tem que entregar. Tem muito desafio. Mas esse processo, para mim, foi muito, muito importante, assim, do pré, né? E aí eu cheguei no show e aí veio a outra parte do desafio, que é entrar em turnê, que isso também é uma outra coisa.
Mas em relação ao show em si, eu fiz tipo um ensaio geral, porque tudo isso eu tava lá sozinha no Canadá, né? E eu falei, cara, eles estão loucos, né? Eu vou chegar depois de 3 semanas, eu vou estrear no espetáculo, eu vou chegar na turnê e já estrear, não tinha outra. Enfim, porque a cantora já tinha ido embora. Em geral, a cantora anterior fica um tempo e aí vai fazendo essa coisa bem gradual. Você vai, faz uma, duas músicas, no dia seguinte faz mais uma música, vai indo aos pouquinhos, né? Mas quando eu fui, ela já precisou ir para outro espetáculo. Então ela já não estava lá, então. Mas eles me deixaram bem livre, assim, falar, ó, você vai fazer um ensaio geral, se você se sentir confortável, o que você se sentir confortável, você vai pro palco, o que não, você faz de trás, do backstage. Bem relax, assim, eles são muito amorosos, sabe? De modo geral, assim, desde Montreal, tem um acolhimento grande, assim. E o diretor que estava na época quando eu entrei, enfim, foi tudo bem acolhedor. Então eu me senti super bem em relação a isso. Mas eu já tinha feito tanto aquilo, eu já tinha treinado tanto todo dia. Eu já estava fazendo 1 mês e meio que eu estava treinando todo dia, porque depois teve um períodozinho que eu fiquei em São Paulo, mas eu fiquei treinando todo dia ainda, continuei, né? E eu já sabia o show de cor e salteado. Eu falei, gente, eu vou pro palco, já tudo. Não vou ficar no backstage, né? Já me Se boto joga no... logo, né? Porque Já vou me jogar, porque eu vou fazer, né? Já sei, eu preciso testar no palco, né? Preciso agora entender como é que é isso num palco gigante, enfim. E aí vem esse outro desafio de entender como é que tudo funciona na arena grande, o som é bem diferente. Então foi um tempo assim para eu me adaptar ao in-ear naquela coisa gigante. E a coisa da expressão, eu só fui entender que a expressão facial aparecia muito, porque é um palco muito, muito grande, né? E o espaço é muito grande. Então, aqui em São Paulo, a gente fez no ginásio Ibirapuera, tipo, metade. Era 5.000 pessoas assistindo. E eu só fui entender que dava mesmo para ver a expressão de cada um quando eu assisti o show de fora. Teve um dia que eu assisti de fora, porque até então eu falei, as pessoas que estão aqui perto de mim, elas vão ver. Mas quem está muito longe não vai conseguir, não vai pegar essas nuances, né? E, dá pra ver. Dá pra ver. E aí eu fiquei de cara. Eu falei, nossa. mas dá para Tipo, ver não por dá. quê? Por causa da maquiagem e por causa da luz. É. Claro, eu não sei assim, se uma pessoa que tá muito distante, talvez ela não veja em detalhes, mas eu não tava tão perto, assim. E eu lembro que eu me assustei com isso. Eu falei, caraca, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu falei, eu tô vendo tudo. Tipo, cada expressãozinha, assim, se o cara dá um sorriso, se ele olha de tal jeito. Então aí eu percebi, eu falei, nossa, então realmente tem uma coisa importante aqui que nunca dá para descuidar, né? Na hora que tá ali Não dá para no sair, palco. né? Peraí, deixa eu ficar um pouquinho despresente, daqui a pouco eu Não dá. volto. Não. Não dá. E o show inteiro, mesmo que você esteja lá atrás, que tem as chamadas, enfim, tem toda uma história. Mas eu fiquei super, falei, nossa, que legal, que bom que é tudo vivo desse jeito, né? E aí fiquei ainda mais instigada em entender como é que era esse movimento corporal, que também, assistindo vídeos, você falou que os acrobatas são atletas, e eles são mesmo, a maioria deles são atletas, então que vieram das Olimpíadas, tipo, uma galera nível competições mundiais, assim, uma galera bem, realmente, bem atleta mesmo. E aí o nível de exigência, eles já são acostumados desde pequenos, né, a ter esse nível de exigência de competição de altíssimo. Então, eles filmam os shows, todos os shows. Tem uma organização violenta lá, né? E todo mundo tem treinos e assiste, assim, dos acrobatas, né? Assistem os vídeos, assim, todos os dias tem treino para ver cada detalhe, mesmo a fio pessoa de fazendo... cabelo que saiu na hora errada.
Cara, é todo dia a galera tá assistindo e tá melhorando e tá... Não, ó, então nessa hora, os clowns, a mesma coisa. Os clowns também. Todo dia eu ficava de cara, que eu falava, caraca, tipo, todo dia essa galera faz isso há anos, né? Tem gente que tá lá há 10 anos, 8 anos, 5 anos. E ainda, tipo, cada show pegando, então se a gente fizer tal coisinha aqui, não, esse negocinho aqui, esse movimentinho aqui, limpando, às vezes colocando uma coisinha nova, enfim, mas tem de fato, assim, uma construção ali diária, assim, diária. E aí eu fui pegando um pouco isso, né? Então todo show eu falava, não, então peraí, vamos limpar essa música aqui até o último fio, né? E aí, fazendo show quase todo dia, você perguntou quantas vezes, depende do país que a gente está, mas em geral são uma média de 7, 8 shows por semana. É bastante. É bastante. E final de semana é sempre 2 por dia. E sempre tem um momento que a gente faz 3 por dia. Esse é o dia D, né? Assim, é um dia que realmente exige uma preparação. Eu fui entendendo isso, mental, mais do que corporal até. Tem uma preparação mental gigantesca, assim, no dia de 3 shows, né? Porque, de fato, é muito exaustivo, assim. E aí você vai vendo, a galera vai ficando cansada e aí cada um vai tendo o seu jeito de conseguir manter a energia minimamente, né? Isso é algo que a gente também vai aprendendo a fazer. Como é que eu mantenho a minha energia do começo da semana até o domingo à noite? E aí isso muda a alimentação, muda os hábitos, né? Tipo, dormir, É, descansar, hora de relaxar, tem que relaxar, senão é, não dá. é. Tem uns desafios bem grandes, assim, de entendendo como é que o corpo vai funcionando, porque, de fato, a gente muda muito de fuso horário, né? Agora eu estava nos Estados Unidos nos últimos meses e, a gente saiu de leste a oeste, assim, eu peguei milhões de fusos diferentes. Cada cidade que a gente ia era 1 hora para trás, 1 hora para frente, 2 horas para trás. O clima Aí, também, né? o clima totalmente diferente. Que A também, e também alimentação, influencia, né? O corpo, total, né? muito. Então, assim, eu estava até vendo um curso do Ariel Coelho, que é um cara Sim, de sim, canto e tal, e ele falando, ele tem um curso chamado Singing on the Road, né? sim. E falando dessa história de turnê, do cantor que está em turnê, ele falou, gente, então, assim, realmente as condições, elas são muito adversas, muito. Eu nunca tinha passado por isso, porque quando a gente está aqui, na nossa casa, na mesma cidade, a gente tem uns desafios que são outros, né? Mas essas condições externas, elas minimamente, elas estão um pouquinho mais equilibradas, né? Um pouquinho mais contornadas, né? Quando você vai para outro país, outra língua, outro fuso, tem que viajar o tempo todo, a alimentação é diferente, dá saudade de casa, dá vontade de comer arroz e feijão, não tem, né? Dá vontade de estar perto, tipo, de voltar do show e falar, hoje eu queria, né, estar com quem eu amo, estar com meu namorado, ver meus pais, sei lá. E você não tem ninguém perto, é tipo quarto de hotel, não tem cozinha para você fazer as suas coisas. Então, com o tempo você vai aprendendo. Eu fui aprendendo que coisas eu precisava ter comigo para eu conseguir estar lá presente Sim. e fazer aquilo tudo, enfim, com sentido também, né? Mas são muitas coisas. E hoje em dia você faz uma preparação antes do show, todos os dias? Faço. Eu tenho uma rotina, eu já entendi quais são as coisas que eu preciso fazer para eu me sentir bem, assim, né? Desde ter uma chaleira elétrica para eu fazer meu chá a hora que eu quiser. A gente faz coisas corporais, então a gente tem aula de pilates e condicionamento físico lá. Olha, Com os próprios artistas. Então, tem 2 artistas que são professoras disso, então quem quiser tem acesso, né, a essa parte corporal, que é muito importante, assim. Total, Não né? Tem tem que como. estar alinhado, fortalecido, né? Tem Que que estar com estar. a coluna no lugar. Não tem como, eu não sei. Eu ainda tive problema, eu tenho um probleminha no joelho
E com o salto e a rampa, eu tinha que subir, descer a rampa, comecei a ter dor no joelho. E falei, caraca, a sorte. Então, a gente tem fisioterapeuta lá que viaja com a gente. Então, elas foram fazendo os exercícios para fortalecer a musculatura da minha perna. Nunca mais tive dor no joelho. Uma coisa que eu tinha, assim, eu tive a vida inteira, nunca olhei direito. E aí, ali, você tem que cuidar de absolutamente tudo, né? Então, tem esses cuidadinhos, assim. Eu É engraçado porque depois de um tempo você já sabe os horários, assim. Foi bom, então hoje eu tenho esse pilates, eu vou fazer meu alongamento tal hora. O sound check, né, que é a passagem de som, a gente faz todo dia. Já vou mais ou menos que música que eu quero passar, se teve alguma coisa do show anterior que não que ficou estranha, eu quero passar de novo, então já vou pensando nisso. Às vezes a gente tem reuniões, então tem que estabelecer os horários ali. A comida, eu fui entendendo os horários de comer. Então, por exemplo, eu janto 6 horas da tarde, 5:30, 6. E depois não dá tempo, depois não tem lá, né? E não tem outro espaço para jantar. Então, o corpo também vai entendendo isso, né? Sim. E aí, logo antes, então eu faço os meus alongamentos. Essa parte da alimentação para mim é muito importante. Então, quando eu tô lá, eu também não como determinadas coisas, não como muito doce, não tomo café. Difícil, muito raramente eu bebo bebida alcoólica, basicamente não. Então, depois que eu entrei, assim, eu mudei bastante os hábitos, assim, sabe? Faço inalação todo dia. Então, é muito ar-condicionado que a gente fica o tempo todo, né? Então, essa coisa da inalação, eles não sabiam o que era. Quando eu levo meu inalador, fica todo mundo, no começo, ficava todo mundo meio apavorado, assim, achando que eu tava doente, o que era aquilo, nunca tinha visto. Eu falei, gente, vocês nunca viram inalador? Né? Eu acho que tem várias culturas que isso não é comum, assim, não sei. Nossa, isso é muito legal de saber, né? Porque é tão É, normal, inalador, pra gente umidificar é, todos, tudo, ajuda muito para cantar. a galera não... Vários não sabiam, ficaram, assim, abismados, né? Então, eu tenho esse hábito de fato fazer inalação. Às vezes eu apareço com os tubos de fono, né? Para fazer. Eles ficam, o que é isso que você está fazendo? Ou o shaker, que é um outro negocinho né? De muco, né? Para liberar um pouco do muco. Então, assim, eu fui entendendo várias coisinhas ali que me ajudavam, davam um upgrade ali para eu enfrentar todas aquelas condições que não eram tão favoráveis muitas vezes, assim, né? E aí, eu acho que é isso. Eu tenho logo antes do show, eu não faço um treinamento vocal, né? Eu faço um aquecimento breve, assim, um pouco antes da passagem de som, inclusive, e um pouco antes do show. A parte de treinamento vocal, de experimentar umas coisas novas, eu faço tipo de manhã. Então, o horário de eu estudar canto, de eu, né, tocar música nova, ou de eu fazer coisas mais de treinamento mesmo, eu faço bem distante do show, assim, em um tempo bem distante. Então, quando eu tô lá na arena, não é a hora que eu vou fazer milhões de coisas vocais, porque isso eu já tô treinando todo dia Sim, em outro horário. Então, meu corpo, ele já tá, já tem supostamente, memória. já tem memória, ele já tá ali. Então, logo antes não é a hora que eu vou treinar ou vou, né? Eu busco uma outra coisa, assim, mais de Não é nem bom, alongamento. né? Não é nem bom, né? Porque você pode Não, estressar a musculatura é, toda aí, né? Não, é. e se vocês vão para um país diferente, a arena é sempre montada igual? Ou vocês chegam a fazer uma passagem de palco se há uma configuração diferente no espaço? A, o backstage é sempre diferente, o espaço do backstage. Então, tem vezes que tem o jungle gym lá que eles falam, que são aqueles suportes que a galera que faz trapézio, lira, enfim, que eles precisam daquilo. Tem arena que tem arena que não, porque aí o espaço não deu, porque ficou muito apertado. Então, ali no backstage muda toda vez. Mas para quem está assistindo da frente, o palco é igualzinho.
Mas Assim, para vocês, artistas, o palco muda? não muda. Você fala da estrutura, É, da tipo configuração do tamanho? espaço, Não, isso não não. muda. O que muda só é de fato o backstage. Então, assim, a partir do band pitch, da rampa, que é onde a gente tem que ir pro palco, aquilo lá é sempre igual. Ah, tá. Sempre igual. Não muda a relação. Agora, ali no backstage, aí muda, porque às vezes tá mais apertado, menos apertado. O lugar de se aquecer, às vezes é lá em cima, você tem que pegar uma escada. Então, tem umas coisas assim que são, às vezes podem ser meio estranhas, dependendo da cidade. Então, de fato, não é sempre a mesma coisa para nós, assim. E aí a galera que depende do backstage tem que ir antes dar uma passada, ver como é que é, né? Não dá para chegar na hora e Não, é. A gente sempre chega muitas horas antes. Muitas. Tipo, eu preciso chegar lá antes do show, umas 4 horas antes, assim. Porque é isso, tem toda essa preparação. Então, o show tem 4 horas antes que eu já tô lá. Né, tem que a primeira semana, o primeiro dia, você tem que reconhecer aonde estão as coisas. Então, por exemplo, gente, tem palavra que eu já nem lembro mais em português. Dress room, o camarim. Os camarins, eles vão ficando em lugares diferentes. Então, você tem que achar onde é que é o camarim, onde é que é a cozinha, porque a gente come lá, né? Então, cada arena tá tudo... Pode estar em lugar diferente pra gente. Então, você tem que mapear aquela cidade. Depois de uma semana, mudou tudo de novo. Depois de uma semana, mudou tudo de novo. Então, todo backstage, ele muda o tempo todo, né? O nosso dia a dia ali. A academia vai estar num lugar, na outra semana está em outro. Então, pra gente, o cérebro, isso é um pouco estressante, assim, em sim, alguma claro. medida. Porque toda semana tudo muda. Eu falo, nossa, peraí, eu tava achando que o camarim era para cá, mas isso era lá na outra cidade, agora é aqui, né? Então, pra gente, sim, muda bastante. E o momento da maquiagem, hoje, em geral, 1 hora antes da chamada, eu vou para fazer minha maquiagem. Tem gente que faz horas antes. É engraçado começar a perceber isso, né? Aí você já vai sacando, fulano e fulano gosta de fazer a maquiagem muito tempo antes e fazer o aquecimento depois de se maquiar. Tem gente que faz maquiagem nos 45 do segundo tempo, né? A pessoa fica até o limite e vai fazer. Eu vou mediano, assim, eu vou 1 hora antes, porque eu sei que o momento da maquiagem também é uma hora de baixar um pouco a energia, baixar a bola, se concentrar. Eu boto um sonzinho que eu tô a fim de ouvir, ou um podcast que eu tô a fim de escutar. Então tem um ritualzinho ali. Eu sempre fico sentada do lado da Neiva, que é uma das clowns, que é brasileira também. Então, às vezes a gente bate um papo lá. Então, a hora da maquiagem é um momento também de começar já a se conectar com o show. Acho que a hora que eu me conecto com o show é essa hora, assim. Eu começo, de fato, a me transformar em barata, né? Sim. Eu também sinto isso, que a hora da maquiagem é a hora também que vou entrando na persona, que vai me ajudando ali também a olhar para o rosto, olhar para a forma, olhar para as cores que eu vou fazer. Eu acho isso muito legal. É incrível, né? É que é a primeira vez, assim, eu não tinha ainda tido um trabalho desse que precisava ter essa maquiagem artística, né? Se transfigurar total, né? E, nossa, você Total. falou coisas maravilhosas hoje, assim, porque eu tô trabalhando lá no meu curso, justamente essa semana foi sobre partitura corporal. E umas 3 aulas para cá, a gente tem falado de interpretação, que é uma coisa que acho que não existe muito na cabeça do músico. Essa coisa de achar o que é invisível. Então, quando você eu falei exatamente isso, de o que você sente da história que você está contando e como é que você transforma isso no seu corpo, isso nas emoções. E isso você vai criando camadas, né, embaixo daquilo que você está cantando. E aí, aquilo que você está cantando não é só uma frase musical, né? Tem toda uma história, tem todo um contexto e tudo isso chega lá no público, chega lá no espectador, né? Então, quando você fala que a palavra crocante, e aí eu fui tentando trazer, e aí como é que eu trago isso para o gesto? Sensacional, porque a gente estava falando exatamente isso, e é maravilhoso quando outro artista
fala de uma coisa que eu falei e fala justamente na experiência, assim, porque é algo muito distante, eu vejo, assim, do mundo musical, mas que Uhum, a gente do mundo teatral é isso, entendeu? sim, A pira, até a nossa pira é justamente essa, ficar olhando os significados que as coisas vão tendo e criando, e como é que a gente vai criar, e criando lógica, e criando corpo, e criando gesto. Então, você falou um monte de coisa assim, muito, muito, muito rica, muito legal, assim. Até essa coisa do tempo de se concentrar, o tempo de se preparar, o quanto tem que ter treinamento, né? Tem que ter um treinamento. tem. Não dá para E chegar lá até e fazer o show, né? Chegar uma hora antes e fazer o show. Não dá. não dá, cara, não dá. Isso eu aprendi lá no Cara Largar e acho que em algum momento eu esqueci, quando a gente está na coisa aqui de São Paulo de trampo, né? De, vou lá fazer um trampo tal, né? De chegar meio em cima da hora e já ir indo. E aí agora o cirque e o meu show, né? Também foi um momento bem grande em relação a isso. É, existe uma preparação que é muito fundamental, assim, muito fundamental. E essa coisa da presença, tem uma outra coisa que eu queria compartilhar que eu acho que é importante. Fui me conectando nesse tempo todo com algumas coisas budistas e tal, né? E fui me conectando com a história da meditação. Uhum. E aí, em vários momentos, eu fui percebendo que fazer silêncio, ter os momentos de silêncio, era muito importante para eu conseguir cantar. E isso é muito pouco falado, assim. Acho que a gente ainda não faz muito essa relação, assim, dessa história da meditação, ou esse olhar para as emoções, ou para si mesmo, de um outro lugar, né? Com uma coisa mais de curiosidade. Opa, tô sentindo isso. Sem reagir, né? Começar a dar um outro espaço interno, assim, para as coisas que você está vivendo, que está acontecendo. E o quanto que isso ajuda a gente a cantar e a estar no palco com uma outra presença, né? Porque a meditação nada mais é do que isso também. Você tá treinar tá no momento presente, porque não é uma coisa que a gente aprendeu e não é algo que a gente está acostumado a fazer, a ficar consigo mesmo, de verdade, sem se distrair, né? Assim, suportar ficar com você mesmo em silêncio, assim, né? E eu tenho, cada dia que passa, eu percebo o quanto que isso é fundamental para a gente ser artista, assim, sabe? Para a gente criar um espaço de presença, de conexão, né? Então, isso também é algo que eu estou aprendendo a cultivar, assim, eu tenho achado super importante para tudo isso, assim, para conseguir até escutar essas coisas de um jeito diferente, assim, né? É, né? Porque senão atravessa, né? A gente não tá conectado a se ouvir, a se perceber, e aí algo acontece na sua vida naquele dia, te atravessa, te deixa em outro ritmo, te deixa ali É, com o coração apertado, e aí você não percebe, vai pro show, acelera o show inteiro, corre, né? Às vezes eu vejo é, as pessoas correndo, mas por que tá fazendo correndo? E a pessoa não se percebeu, que é porque ela já chegou ali com outro ritmo corporal, num outro estado, e ela entrou naquele estado, não parou, não se concentrou, isso, né? Desse silêncio você fala para mim, eu traduzo em se concentrar, concentrar toda a sua atenção ali naquele momento presente, e eu acho que quando a gente se concentra, a gente se expande naturalmente. E é essa expansão que a gente precisa estar no palco, a gente precisa expandir, porque as pessoas foram lá para ver a gente, né? E é, quando você fala isso também, maravilhoso, que dava para ver tudo, dá para ver tudo, as pessoas dá percebem para ver tudo, tudo. né? E daí então não dá para cantar pensando na lista do supermercado, Não dá, porque isso dá para dá ver para no ver, tá ali. rosto, né? É. Às vezes não é nem racional. Às Sim, vezes não, eu acho que não é racional, mas as pessoas sentem, né? A sim. gente trabalhando com sentir, né? De todo mundo, o nosso como artista e de quem tá ali como público, enfim, tem o sentir ele tá totalmente sendo compartilhado, né? E aí se você não tá ali, as pessoas sentem, não tem como, né? Por isso que assim a técnica é importante, é fundamental, todos esses treinamentos, né, técnicos, eles são fundamentais,
Mas tem um ponto ali que a gente precisa chegar, que é essa disponibilidade, assim, né? De entregar aquilo tudo. Senão não adianta nada. Tudo que você estudou tecnicamente, a voz colocada e tal, se eu não abro esse espaço para conectar com as pessoas naquela hora, eu não comuniquei, né? Eu não consegui colocar ao dispor da arte naquele momento tudo aquilo que eu estudei, né? Durante anos e tal. Então tem esse movimento que é muito fundamental, assim, para fazer a gente entregar tudo aquilo que a gente ficou anos praticando, estudando, né, pesquisando. Sim. Então é super legal. Eu fiquei super feliz quando você me chamou para essa conversa. Falei, caramba, será que eu tenho alguma coisa, né? O que será que eu tenho para contribuir com esse assunto, assim? Porque não é um assunto que eu parei para organizar na minha cabeça, né? E aí a gente conversando, você vai vendo que é muito presente, né? Assim, em muita coisa, né? A Então, gente sempre acha que não fundamental, sabe assim. nada, né? A gente acha que não sabe Não nada, não é? tem nada para acrescentar. Aí quando você vai falando da coisa e aí você vai vendo que, nossa, eu tô falando só a pontinha do iceberg, né? Tem todo um É, iceberg ali de tudo que eu vivi. Sensacional, é, nossa, muito obrigada. Assim, acho que a sua experiência enriquece muito o fazer artístico de muitas pessoas. Eu tenho me questionado muito sobre isso, sobre o quanto a gente precisa compartilhar, sabe, essas coisas, porque a gente vive em um mercado super saturado e que as pessoas não têm muita noção da profundidade que é o nosso trabalho, né, o nosso olhar ali. é. Então eu tô aqui numa meta esse ano de falar mais dos conhecimentos, das coisas que estudei, das coisas que vivi, compartilhar com as pessoas e aí trazer artistas que também mergulham. Isso é tão bom, fortalece Sim, muito, assim, e acho que fortalece a gente, né, também falar dessas coisas, assim, encontrar pessoas que se interessam por essas coisas, eu acho isso tão... Eu tenho saído de cada entrevista, assim, mais inspirada, mais motivada, mais conectada e cada vez com mais vontade de... Porque a gente, no nosso meio também, a gente é muito... Ai, não vou falar disso. Ai, eu não é, tenho a técnica perfeita ainda, então eu não vou pôr ali um exercício de voz que eu errei ali. Ai, não vou. é, Ai, não vou me expor, né? E aí, quando você vê esse mundo virtual tá povoado de gente falando superficialidades, é. povoado de coisas banais, falei, chega, eu vou falar desses assuntos agora. Maravilhosa, maravilhosa. E a gente agradece de ter esses espaços. Eu concordo, acho que a gente precisa abrir mais espaço para falar das Sim, profundidades, né? Alargar um pouco e começar a compartilhar um pouco mais dessa profundidade do que a gente faz, né? E do que a gente compartilha, né? Porque no sim, fundo as pessoas também estão compartilhando profundidades, né? Pode ser que elas não tenham percebido, assim, né? sim. Mas tem coisas muito, muito complexas e muito importantes, eu acho, da gente dividir. Então, eu agradeço poder ter tido essa conversa, compartilhar um pouco das coisas que eu venho pensando, que às vezes também a gente acha que, nossa, mas isso que eu tô pensando, será que tem a ver, né? Assim, será que alguém vai também se interessar em somar com isso? E é muito bom achar ressonância, achar gente que também quer compartilhar, produzir e que a gente faça isso mais, né? Mais Com e mais. certeza, com certeza. Muitíssimo obrigado, Larissa. Nossa, falou muitas, muitas, muitas coisas, adorei. E eu vi ali, continue suas pesquisas de arte e saúde, que eu acho que tem. Eu acho que arte é uma questão de saúde, tipo, e devia ser É, de saúde pública, né? Assim. exatamente. Exatamente. Eu cheguei um pouco nesse lugar aí, quando eu estava falando sobre isso da saúde coletiva, né? É isso. Acho que a arte é uma questão, sim, de saúde pública. Obrigada. E até já! Até Um já. beijo para Precisar de você. qualquer coisa também estamos aqui, tá bom? Ótimo, maravilha. Continuamos trocando. Com certeza. Um Um beijão. beijo. Obrigada.